Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, tá bom? Nós vamos estar lendo, irmãos, a partir do versículo 9, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Eu vou ler, os irmãos prestem atenção, quem tiver Bíblia vai acompanhando, quem não tiver, ouça com bastante atenção. Procura me ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Títico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu firmemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe por meditar na sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender a sua palavra e aplicá-la na nossa vida. Irmãos, todos nós caminhamos para um fim. Todos nós um dia iremos partir desse mundo. E quais seriam as nossas últimas palavras, as nossas últimas instruções antes de partir desse mundo? Se você estivesse já chegando ao fim da sua vida, quais seriam as suas últimas palavras de instruções para seus filhos, para seus amigos, para seus parentes? A Bíblia, irmãos, é repleta de conselhos, de palavras que os nossos antepassados deixaram aos seus filhos. A gente olha a história dos patriarcas, a gente encontra muito isso. Eles instruindo seus filhos, aconselhando seus filhos. Quando nós vemos a palavra no livro de Deuteronômio, ele é as últimas palavras ali, as últimas instruções de Moisés. Moisés está instruindo o povo antes de entrar na terra prometida. Ele dá instruções em relação à lei, em relação às festividades, em relação à adoração a Deus, à obediência a Deus. Ele faz isso, faz um longo discurso e orientação nos seus últimos dias, orientando o povo, aconselhando o povo, dando as suas últimas palavras ao povo que iria entrar na terra prometida. Esse texto que nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, veterano apóstolo,
as cidades, cruzando rios, cruzando os mares, para levar a palavra de Deus. Agora ele está chegando ao fim da sua carreira. Ele se encontra preso na masmorra Mamertina, em Roma, onde dali ele sairia para enfrentar a morte. Ali ele está algemado, ali ele está acusado, ele foi acusado pelas autoridades daquela época, acusado de várias formas, várias acusações. Paulo está ali, irmãos, naquela prisão, abandonado, como ele mesmo relata aqui nas suas palavras, ele está condenado à pena de morte. E Paulo sabe que chegou o momento da sua partida. Então, no corredor da morte em que ele se encontra, aguardando ali o dia da sua execução, ele ainda dá os seus últimos conselhos. Ele escreve essa última carta para Timóteo e ele dá os seus últimos conselhos. Que conselhos foram esses, irmãos, que ele deu a Timóteo e que servem para nós até hoje? Porque foram conselhos inspirados pelo Espírito Santo, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, para serem escritas, para aconselhar Timóteo. E essas palavras, elas foram ganhando espaço, tempo no espaço, tempo, e elas foram chegando até nós, chegando de geração em geração, passando e chegando até nós. E essas palavras que Paulo usou para aconselhar Timóteo, elas servem para nos aconselhar também. Que palavras foram essas que o apóstolo dá nos seus últimos dias de vida? Primeiro, ele nos aconselha, irmãos, a buscar companhia. Olha o que diz o versículo de número 9 do nosso texto: procura vir ter comigo depressa. Irmãos, Paulo estava aprisionado, ele estava na cadeia, ele estava se sentindo abandonado, ele estava ali vivendo seus últimos dias, e no epicentro dessa tempestade que envolvia ele, que assolava a sua vida, ele escreve essa carta a Timóteo, orientando Timóteo a ir ao seu encontro. E esse ia para ele diz: vem depressa, ao senso de urgência. Paulo estava precisando, irmãos, ali de companhia. Paulo estava precisando de um amigo ali perto dele. Paulo estava precisando de gente ao seu redor. Paulo estava precisando de alguém para conversar com ele, de alguém para apoiar o seu ombro, de alguém talvez para dividir os seus últimos instantes, seus últimos momentos de vida. Irmãos, todos nós também, a semelhança de Paulo, nós passamos por crises, nós enfrentamos crises medonhas, nós passamos por dificuldades, e nós, irmãos, nas crises, nos problemas, nas dificuldades, nós muitas vezes praticamos o erro que é nos isolar, que é não querer a comunhão das pessoas, é nos afastar das pessoas, mas nas crises nós precisamos de um ombro amigo, nós precisamos de alguém com quem compartilhar nossos momentos de dores. Nós precisamos, irmãos, e temos que procurar a companhia de amigos. Colegas nós temos muitos, amigos nós temos poucos. O amigo, irmãos, é aquele que você tem liberdade de abrir a sua vida. O amigo é aquele que você sabe que pode contar com ele a qualquer hora. E você está lá, e qualquer hora você pode contar com ele, seja no dia ou da noite. A coisa apertou, a coisa está difícil, você liga, você manda uma mensagem. Hoje está tão fácil da gente a gente comunicar com as pessoas. E nós precisamos, irmãos, de amigos que estejam prontos a nos ouvir, a nos atender, a nos ajudar em qualquer hora, em qualquer momento. Amigo
é aquele a quem você abre o coração. Amigo, como diz o Hernandes de Lopes, é aquele que chega quando todos já se foram. E ele diz mais que amigo é aquele que confronta você, às vezes, no particular, mas que defende você em público. Esse é o amigo. E Paulo sabia que tinha amigo, que Timóteo era esse amigo. E ele estava precisando desse amigo. Irmãos, cultive amizade com pessoas para que você possa, em momentos de dor, de aflição, em momentos de crise, contar com essa amizade. Você possa ligar e dizer: estou precisando de um conselho seu. Estou precisando de uma oração. Estou precisando de uma ajuda sua. Nesse sentido, não naquele. Nós precisamos, irmãos, todos nós precisamos. Precisamos de amigos. Hoje, infelizmente, a gente vê que as pessoas enfrentam problemas, mas ele não busca um amigo, às vezes, para desabafar, para lhe ajudar, para lhe aconselhar. E às vezes diz: eu não tenho amigo para isso, ou diz: eu tenho vergonha para isso. Mas despeja tudo nas redes sociais. Despeja tudo nas redes sociais. A gente vê isso. Irmão, nós precisamos, a semelhança de Paulo, nós precisamos a cada dia buscar companhia nos momentos de dificuldade da nossa vida. O que mais que Paulo aconselha Timóteo aqui? E nos aconselha também. Ele nos aconselha, irmãos, a não fazer registro de mágoas. Olha o que diz o versículo 10 aí. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo, irmão, está se sentindo aqui abandonado. Sozinho, ele só Demas me abandonou. Demas, que era amigo do apóstolo Paulo, que abandonou o velho apóstolo quando este mais precisava da sua ajuda. Ele amou o mundo. O amor ao mundo apagou o coração de Demas o amor ao apóstolo Paulo. Ele virou as costas para Paulo quando Paulo mais precisava dele. E ele fala aqui de outros também que tiveram que sair. Mas ele dá ênfase a Demas, que abandonou de fato a ele, e amou o mundo, preferiu o mundo do que a companhia do apóstolo Paulo. E a despeito, irmãos, desse abandono, a gente não vê Paulo aqui fazendo registro de mágoas, dizendo que está magoado com ele. Ao contrário, o apóstolo Paulo colocou aos pés, os seus pés na estrada, e continuou a sua vida. Irmãos, não faça registro de mágoas. Tanta gente que vive amargurada. Não armazene memórias amargas da sua vida. Não armazene aquilo que vai amargar a sua vida. Tanta gente, irmãos, que carrega rancor por uma coisa que lhe aconteceu, por algo que alguém lhe fez, uma palavra que foi falada há anos e anos. E ele carrega mágoa no seu coração, ele carrega rancor no seu coração. Ele não consegue esquecer, ele não consegue perdoar. E vive amargurado. Liberte-se disso. Arranque isso do seu coração. Arranque essa mágoa. Não deixe registrado no seu coração aquilo que vai gerar tristeza para você. Siga o conselho de Paulo. Siga o conselho de Jeremias, que diz que é trazer a memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias estava diante de uma cidade devastada. Os inimigos chegaram, entraram em Jerusalém, derrubaram os muros, queimaram as portas do templo, levaram os utensílios, mataram gente, homens, mulheres, crianças, velhos, levaram
escravos deixaram outros sem nada. Jeremias olha e ele diz, inicia o seu livro de lamentação de Deus, um homem que viu a aflição. Eu vi a vara de Deus, o furor da vara de Deus pesando sobre a nossa nação. Ele olha a cidade naquela situação. Mas ele diz, quero trazer a memória aquilo que me pode dar esperança. Irmãos, guarde na sua memória, no seu coração, aquilo que lhe dá esperança. Não deixe no seu coração aquilo que lhe deixe triste, que lhe causa mágoa, rancor. Pelo contrário, irmãos, jogue isso, abandone isso. Não armazene memórias amargas no seu coração. Não permita que pessoas determinem seus sentimentos. Não permita isso. Paulo continua dando conselhos a Timóteo, a nós, e ele aconselha a restaurar relacionamentos estremecidos, quebrados. Ele diz aí no versículo de número 11: somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois que é útil para o ministério. Irmãos, Marcos, ele era muito jovem quando Paulo começou suas viagens missionárias. E na primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo foi fazer, Barnabé, que era companheiro de missões de Paulo, ele chamou seu sobrinho João Marcos para ir com ele. E no meio da missão, Marcos, ele voltou, ele abandonou a missão. Isso não ficou bem, não ficou bom aos olhos do apóstolo Paulo. Quando Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária, Barnabé quer levar novamente João Marcos. E Paulo diz, ele não vai. Ele é um desertor. Ele abandonou a missão. Ele não serve para a missão. A Bíblia diz que houve uma discussão séria entre Paulo e Barnabé. Imagina como é a discussão, né? Dois homens de Deus, dois homens santos, dois homens dedicados ao de Deus, e uma discussão séria que se houve entre eles, por causa de João Marcos. Foi tão sério o negócio que rachou. A equipe, a dupla, se desmanchou. Barnabé não foi mais com o apóstolo Paulo. Quem agora acompanhou foi Silas. Mas, em tudo isso, irmãos, Paulo, ele rejeitou Marcos, ele descartou esse jovem para ser companheiro de trabalho, isso não servia mais. Ele foi descartado pelo apóstolo Paulo. Ele foi rejeitado por ele. Barnabé, que era tio dele, acolheu ele. Ele acolheu aquele jovem, vestiu dele. Mais tarde, o próprio apóstolo Pedro também, ele discipulou João Marcos. E no final da vida, agora nós vemos Paulo. Ele reconhece que Marcos é útil para o ministério. E quando ele escreve essa carta, a última carta que ele escreve, e ele manda Timóteo vir até ele e vir de peça, quando tu vir, traga João Marcos. Aquele mesmo João Marcos, que antes era inútil, agora era útil. Era útil para ele. No final da vida, ele reconheceu que Marcos era útil para o ministério. Meu irmão, minha irmã, construa ponte de reconciliação. Onde um dia você talvez cavou abismo. Construa pontes. Vá lá, construa pontes. Talvez alguém que você há anos não faz.
E agora, no final da vida, ele não quer deixar arestas entre o seu relacionamento com João Marcos. Ele não quer partir da vida deixando João Marcos amargurado com ele. Mas ele diz: olha, traga ele que agora ele é útil. Então, meu irmão, mostrou ponte de reconciliação. Não deixe pessoas feridas para trás. Quantas pessoas, irmãos, que nós ferimos ao longo da nossa jornada? Quantos filhos que feriram seus pais, que não falam mais com seus pais? Quantos pais que feriram seus filhos, que não têm bom relacionamento com seus filhos? Quantos irmãos que vivem brigados? Então, meu irmão, não deixe feridas para trás. Não deixe. As vezes que nós somos chamados por Deus para sermos ministros de uma reconciliação. Para reconciliar as pessoas com Deus. Olha a importância de reconciliar pessoas com Deus. E nós temos que reconciliar pessoas com nós mesmos, irmãos. Precisamos ouvir esses conselhos. Lembra da história de José, que foi ferido, maltratado pelos seus irmãos, vendido como escravo, passou praticamente toda a sua juventude numa prisão, depois se torna governador do Egito. Ele tinha a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Quando os seus irmãos vão até ele, achando que ia receber punição, ele recebe amor, carinho, compreensão do seu irmão José. Então, irmão, nós precisamos agir da mesma forma. Nós precisamos reatar, nós precisamos restaurar relacionamentos que foram estabelecidos lá atrás. Se você tiver relacionamentos assim, trate de voltar até lá e construir uma ponte de ligação. Quinto lugar, irmãos, em quarto melhor, que conselho ele nos dá aqui? Ele nos aconselha a continuar estudando a palavra de Deus, mesmo as circunstâncias, mais adversas da nossa vida. Versículo 13 do texto, ele diz: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e os pergaminhos. Irmãos, Paulo, ele roga a Timóteo que traga a sua capa, porque provavelmente ele era período de inverno, estava muito frio. Aquela prisão era uma prisão de pedras, e no inverno os prisioneiros sofreram muito ali. Outro dia eu estava olhando a reportagem, alguém mostrando a prisão, a masmorra Mamertina, em Roma. Um lugar escuro, um lugar úmido, frio, onde os prisioneiros que lá entravam saíam de lá doentes ou mortos, ou para serem mortos, no caso do apóstolo Paulo. E Paulo está lá nessa prisão. E ele pede a Timóteo para levar livros pergaminhos. Irmãos, imagine alguém está, já estou mesmo no final da minha vida, eu já estou mesmo condenado à morte, no corredor da morte, só esperar o dia da minha execução. Mas Paulo, irmão, mesmo no corredor da morte, ele queria estudar mais, ele queria alimentar a sua alma com as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. Irmãos, isso traz a lição para nós. Quantas vezes que nós estamos amargurados, que nós estamos passando por dificuldades e tribulações, quantas pessoas que nesse momento, irmãos, ao invés de se apegar à palavra de Deus, de buscar refúgio na palavra de Deus, ele abandona a palavra de Deus, não lê mais. Muitos deixam até de vir ao culto para ouvir a palavra de Deus. E Paulo, irmãos, no momento de dificuldade na sua
entusiasmo pela palavra de Deus. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando. Paulo está abandonado, Paulo está preso, acusado, condenado à morte. E ele quer continuar estudando a palavra de Deus. Às vezes o nosso problema é tão pequeno, tão pequenininho, comparando com esse problema de Paulo. E a primeira coisa que faz, abandona a vida. Deixe de congregar e vir à igreja. Não faça isso. Não faça isso. Outro conselho que o apóstolo Paulo dá, no versículo 14 e 15, ele nos aconselha a perdoar pessoas, né, que nos feriram, e entregar essa causa diante de Deus. Ele diz aí no versículo 14 e versículo 15: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Irmãos, Paulo foi tratado como um malfeitor. E não bastava ele ser maltratado pelos inimigos, ele é maltratado também por algumas pessoas próximas dele. Esse Alexandre, ele disse que causou muito mal para ele, muitos males, resistiu a ele e a sua palavra. Paulo, porém, irmãos, entregou não a mágoa, e não guardou essas mágoas dentro do seu coração. Ele não revidou. Pelo contrário, ele entregou o seu algoz a Deus, pois só Deus sabe retribuir. Irmãos, a Bíblia diz que a vingança ela não pertence a nós. E quantas vezes nós queremos ser vingativos? A primeira oportunidade que nós temos de nos vingar é fazer vingança. E não é isso, irmãos, que a palavra nos ensina. O nosso papel não é pagar mal com mal. O nosso papel é retribuir o mal com o bem. O nosso papel é não sermos vingativos, mas entregar na mão de Deus aquele que nos maltrataram, aquele que nos feriram. Seja com palavras, seja com ações, é entregar nas mãos de Deus. É deixar que Deus saiba tratar essas pessoas e não nos vingar. E é isso que o apóstolo Paulo faz, e é esse conselho que ele dá a cada um de nós. E aqui mais, irmãos, ele nos aconselha a confiar na assistência de Deus, mesmo diante do abandono dos homens. Versículo 16: Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não seja posto de conta. Irmãos, Paulo teve um julgamento, e nesse julgamento, o apóstolo Paulo foi levado diante das autoridades. E quando ele chegou ali, ele talvez até imaginava encontrar ali e ver sentado ali seus amigos, seus companheiros de jornada. E quando o apóstolo Paulo chega em volta daquele tribunal, ele não encontra nenhum dos seus amigos. Mas imagina a percepção do apóstolo Paulo. Imagina a dor que aquele homem passou naquele momento. Tanto que ele cultivou suas amizades, que ele amou seus amigos, que esteve junto com eles ali todo o tempo. E aí ele chega para o julgamento e ninguém ali. Paulo foi tratado como um malfeitor, foi abandonado pelos seus irmãos da Ásia, e ninguém foi a seu favor na sua primeira defesa. Porém, irmãos, mesmo diante das injustiças tão grandes ali, ele experimentou a assistência divina para pleitear cabalmente o seu ministério. E ele chega a dizer: olha, ninguém teve comigo, mas Deus
me assistiu. Então, irmãos, os homens podem nos sonegar apoio, mas Deus jamais. Mesmo que em momentos de dor e aflição você olhe para o lado e não vê ninguém, como o apóstolo Paulo, saiba que Deus estará sempre com você. Ele nunca lhe abandonará. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe que amamenta o filho, ela se esqueça de amamentar esse filho, ela lhe abandone. Mesmo que a mãe ela abandone o filho, Deus jamais te abandonará, jamais te deixará. Irmãos, esse é um consolo para nós. É um consolo para nós. O socorro dos homens pode nos faltar, mas jamais nos faltará, irmãos, as forças de Deus. Jamais nos faltará a presença de Deus, a força de Deus para nos ajudar, para nos levar adiante. E é isso que alimenta Paulo, é a presença de Deus. Só depois de faltar tudo, menos Deus na minha vida, menos Deus. Moisés, quando ele estava conduzindo o povo desobedeceu a Deus, Deus chegou para Moisés: ó Moisés, a partir de hoje tu vai conduzir esse povo sozinho, eu não vou mais, eu vou mandar um anjo, esse anjo vai contigo. Moisés: o quê? Se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo aqui. Irmãos, o que é a nossa vida sem Deus? O que é a nossa vida sem Deus? Pode nos faltar as pessoas nos momentos que nós precisamos, mas se nós estamos com Deus, irmão, nós temos força para continuar. E aí, para finalizarmos, Ele nos aconselha a encerrar nossa carreira tributando glória a Deus. Ele diz aí no versículo 18: o Senhor, versículo 17, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O meu Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, a melhor maneira de nós encerrarmos a nossa carreira, a nossa vida aqui, é a gente tributar a Jesus toda a glória. Nós não construímos monumentos a nós mesmos, mas nós reconhecemos, irmãos, que tudo provém de Deus. O nosso deitar e levantar passa do Senhor. O nosso viver aqui depende de Deus. A Ele toda honra e toda glória. Tudo vem por meio de Jesus, e tudo seja feito para Ele. Essa é a melhor maneira de nós encerrarmos a nossa carreira, vivermos nossa carreira aqui e encerrarmos, tributando toda a honra e glória a Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos, e que esses conselhos estejam gravados em nosso coração e nos ajude na nossa caminhada aqui, até o dia de Cristo voltar, ou até o dia de nós partirmos ao seu encontro. Senhor Deus, obrigado. Nós te agradecemos pela tua rica e bendita misericórdia. Obrigado pela tua palavra, que tem nos instruído, nos ensinado. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor nos